Fala Saints, eu sou o Maka e você está no Eternamente CDZ, o seu canal de cavaleiros no YouTube. E no vídeo de hoje, Saints, vamos estrear o quadro Sétimo Sentido. Nesse quadro, vocês perguntam e eu tentarei responder com base no meu conhecimento, no que foi divulgado pela Toei e pelo Tio Kurumada. Este quadro, Saints, acontecerá uma vez por mês e eu faço as perguntas pelo Face, pelo Instagram e aqui na aba Comunidade. Por isso, é muito importante que vocês se inscrevam e ativem o sininho e também nos seguirem nas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo. Assim, vocês serão notificados quando eu abrir a caixa de pergunta para o próximo Sétimo Sentido. Então, eleve seus cosmos e vamos ao vídeo depois da vinheta. E a primeira pergunta, Saints, quem fez foi a Carolina Santos. E ela quer saber qual é o top 3 de lutas que me emocionaram. Bom, Carolina, mesmo quando eu assisti 94 e agora, quando eu ainda assisto, existem muitas lutas e muitas cenas de cavaleiros que me emocionam. Por exemplo, a luta entre Shun e Afrodite na Casa de Peixes, a morte de Saga no final da Saga de Santuário, a despedida dos Cavaleiros de Ouro e até a suposta morte de Seiya no final do Prólogo do Céu. Eu digo a suposta morte porque no X-Dimension ele ainda tá vivo e com a espada de Hades dentro do peito dele. Mas eu vou fazer um top 3 do que eu acho que são as mais emocionantes. Pra mim, em terceiro lugar, fica a luta entre o Ikki e o Shaka. Porque foi a primeira vez, foi o primeiro personagem dentre os principais que acabou morrendo pra poder fazer com que seus companheiros conseguissem avançar. E ele, na hora que ele se despede de Shun, pra mim foi uma cena muito emocionante. Fora que a trilha sonora foi maravilhosa. E Cavaleiros tem isso, né? Cavaleiros tem essa trilha sonora que mexe com a gente. Em segundo lugar, eu colocaria a luta entre Shiryu e Shura, porque ele, além de morrer, ele desobedece o mestre dele. Ele faz com que o Shura perceba que ele é um cavaleiro de Atena e recupere aquela lealdade. Porque, não sei se vocês sabem, mas no mangá ele sabia que o Saga era maligno. Ele não matou o Aioros enganado. No anime não. No anime deu uma disfarçada que ele ainda era o cavaleiro fiel a Atena e tal, mas no mangá não existe isso. Então, ele trazer o Shura de volta para as origens de Cavaleiro de Ouro foi pra mim uma coisa muito emocionante. Fora que quando o Shun grita aquele Shiryu no anime com a voz do Ulisses Bezerra mexeu bastante. E antes de eu falar da última, eu queria fazer 3 menções. Não são bem lutas, mas eu me emocionei muito quando eu assisti. Que foi a morte de Atena na saga de Hades Santuário. Tanto em japonês quanto em português foram maravilhosas. Quando você escuta a música de fundo e o Saga gritando Atena, chega a arrepiar. Uma outra foi a despedida do Shion com o Doku. Porque você via que eles eram 2 amigos que tinham lutado há tanto tempo atrás. E eles estão naquela coisa ainda de tentar se reencontrar depois. Queriam conversar mais, mas eles não tinham. E o Shion voltou com uma missão de dar a armadura de Atena pra Saori. E ele se despedindo com aquela frase, até que nos encontramos de novo, adeus, foi tipo, nossa, mexe bastante. E a última menção é a despedida do Saga do Camus e do Shura, no final da saga de Hades Santuário, quando eles passam o legado deles pros Cavaleiros de Bronze. E a voz, eu vou falar em japonês, é sensacional, mas em português, escutar a voz Walter Santos no Camus, do Fábio Moura no Shura e do Gilberto Baroli no Saga foi muito emocionante pra nós que acompanhamos desde o começo, tudo dublado. Você vê eles ali se despedindo, foi muito emocionante pra mim. E agora eu vou te responder em primeiro lugar qual seria a luta que mais me emociona. E é claro que é a luta entre o Camus e o Yoga. Pra mim é uma luta que mexe muito, porque a trilha sonora mexe bastante com a gente, o contexto da luta em si mexe bastante com a gente, então mexe bastante comigo no caso, né? Então, pra mim é o que fica em primeiro, e até hoje quando eu assisto eu ainda sinto aquela coisa, aquele afeto entre discípulo e mestre. Apesar na animação o Camus ser mestre do mestre, ainda tem aquela coisa de o Yoga não querer lutar porque ele é o mestre de qualquer maneira dele. Então pra mim esses são os top 3. Agora, Saints, eu quero saber qual o top 3 de lutas mais emocionantes pra vocês. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um. E a segunda pergunta, Saints, é do DJ Zero DJ. Segundo a sua opinião, qual é o episódio mais marcante da saga? Bom, DJ Zero, depende da saga. Como você não especificou, vou contar todas as sagas de Cavaleiros. E pra mim, sem dúvida, foi a morte do Shaka. Quando assisti na primeira vez, eu fiquei totalmente sem reação, pois a gente não esperava que um Cavaleiro de Ouro fosse morrer daquela maneira. E nossa próxima pergunta é do Biblers Godoy. Eu gostaria de saber se Shun é a reencarnação de Hades. Eu assistia na manchete há muito tempo e não atualizei na história. Isso é verdade mesmo? Bom, eu vou te chamar de Godoy porque o primeiro nome é muito estranho, mas vamos lá. O Shun, ele não é a reencarnação.
e sim, ele é o receptáculo de Hades. Qual que é a diferença? A reencarnação é o que acontece, por exemplo, com a Saori. Ela nasce como uma humana comum no santuário, como um bebê, e ela não utiliza o corpo de uma outra pessoa. E sim, ela já é essa pessoa. Não sei se tá dando pra entender, mas basicamente ela nasce como uma humana, ela nasce bebezinha, cresce e desperta como Atena. Já outros deuses, por exemplo, Poseidon, ele reencarna no Júlio Solo. Ele utiliza o corpo como receptáculo, ele simplesmente entra no corpo e assume aquele corpo, sendo que já existe um humano habitando aquele corpo. O Hades é a mesma coisa. O Shun, ele é um ser humano individual, ele é um cavaleiro de Atena, mas o corpo dele foi escolhido para ser o receptáculo de Hades, por ele ser o ser humano mais puro dessa época, entendeu? Essa é a diferença. Então ele não é a reencarnação, mas sim um receptáculo. E a nossa quarta pergunta, Sentes, é do Bruno Antônio Amorim de Carvalho. E ele quer saber, realmente existe o oitavo sentido? Bom, Bruno, primeiramente eu gostaria de dizer que eu adorei muito a sua pergunta. Então vamos à resposta, que é um pouquinho complicada. Dentro do universo de Saint Seiya, o ser humano possui 5 sentidos, que são o tato, olfato, paladar, visão e audição. Existe também o sexto sentido, que é a intuição. E acima desse existe o chamado sétimo sentido, que é a essência do ser humano. É de onde provém a força de seu cosmo. O oitavo sentido é apenas o poder de ir ao mundo dos mortos e continuar com vida. Em japonês, o nome desse sentido é Araya Shiki, e ele é considerado um sentido pelo fato de que a pessoa sente seu corpo e o ambiente, mesmo estando no mundo dos mortos. Então a resposta é sim, existe um oitavo sentido, que é, como eu disse agora há pouco, o poder de continuar vivo dentro do mundo dos mortos. E nossa próxima pergunta é do Fernando Maia, e ele quer saber: com a derrota de Hades e o fim do inferno, para onde vão os mortos após a morte agora? Cara, que pergunta difícil. Infelizmente, Fernando, nós não temos nada oficial que aborda esse tema ou que responde a sua pergunta. Por isso, o que eu vou falar a partir de agora é o que eu acho, é o meu ponto de vista, ok? Bom, eu creio que agora os mortos finalmente poderão descansar. Eles não vão sofrer mais os tormentos que eram aplicados antes do mundo dos mortos. Pelo que vimos em Saint Seiya, eu creio que eles irão retornar à fonte da vida e à fonte do cosmo. E se tiverem qualquer pendência, ficarão vagando pela Terra. Como a gente viu, por exemplo, os mortos na casa de Câncer atormentando Máscara da Morte. E ficavam vagando até passar toda a raiva. E quando o Shiryu finalmente derrota, todas aquelas cabeças, todas aquelas almas que estavam na casa de Câncer conseguem finalmente descansar. Mas esse tema é muito complexo e a gente pode fazer um vídeo para explicar isso melhor. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E nossa próxima pergunta é do Sérgio Andrade. E ele diz: bom dia, minha pergunta é: se os espectros de Hades só começaram a morrer e ficaram mortos após o Asmita se sacrificar e criar o colar de contas, como os cavaleiros conseguiam vencer as guerras santas anteriores? Obrigado. Bom, Sérgio, se você estiver vendo de manhã, bom dia, se não, boa tarde ou boa noite. E vamos lá, a sua pergunta é muito boa. E fique tranquilo que eu não vou falar que The Lost Canvas não é canônico, pois seria uma resposta muito fácil. E mesmo que não levássemos em conta The Lost Canvas, ainda assim, antes do Rosário de Chakra existir, como os espectros não ressuscitavam? Vamos lá. Analisando os acontecimentos em The Lost Canvas, vemos Atena colocar uma redoma protetora ao redor do santuário após Albafica derrotar Minos e seus seguidores, Asgard de Touro e alguns cavaleiros de prata partem para recuperar os corpos dos espectros e colocarem dentro dessa redoma, pois o cosmo de Atena não permitia que o chamado de Hades alcançasse os espectros. Então, Sérgio, eu creio que antes do Rosário, todos os espectros que eram derrotados eram levados até essa redoma, e que os cavaleiros lutavam bravamente para encurtar a Guerra Santa, pois sabiam que Atena não conseguiria manter a barreira por muito tempo. Pois como a gente viu no próprio The Lost Canvas, chegou uma hora que Hades conseguiu atravessar essa barreira de tão enfraquecida que ela estava. Então é isso, Sérgio, eu creio que esse era o método utilizado tanto no The Lost Canvas quanto no clássico. Mas e vocês, Saints? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E nossa última pergunta, Saints, mas não menos importante, é do Carlos Matarazzo. E ele quer saber: qual a coisa que mais te marcou em Saint Seiya? Bom, Carlos, o que mais me marcou em Saint Seiya foi o vínculo que existe entre os protagonistas. Não só entre os 5, mas entre eles e outros personagens. Por exemplo, como eu disse no começo do vídeo, do Yoga e do Camus, que é um vínculo muito grande, muito maior dentro do mangá do que dentro do anime. Até mesmo o vínculo entre o Mestre Ancião e o Shiryu, que o Shiryu vê o Mestre Ancião como o pai dele. Fora o vínculo que mais me marcou foi os ensinamentos que Sensei passa pra gente, como por exemplo, como é uma verdadeira amizade. Ele nos ensina a ser leal, a ser justo, e ele tem vários ensinamentos. E Sensei, eu pretendo trazer um vídeo onde eu vou mostrar todos os ensinamentos que é passado por cavaleiros. O que vocês acham? Vocês gostariam de um vídeo onde nós trazemos todos os ensinamentos que são passados por cavaleiros? Deixe nos comentários aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso, Saints. Espero que tenham gostado do vídeo.
Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais, para saberem quando abrirei a nova caixa de perguntas. Se puderem, deixe também um gostei, pois isso nos ajuda muito e nos motiva a continuar a produzir mais e mais vídeos. Nos vemos então no próximo vídeo. E você, já sentiu o Cosmo?